Estamos de volta rapidinho, peço perdão, porque o nosso pastor estava tendo uma pequena dificuldade para entrar. Então peço a vocês a compreensão. Eu vou tentar marcá-lo também aqui para ver se ele consegue acessar mais fácil. Amém. Vou tentar acessar aqui rapidinho, esperando que ele consiga entrar para nós começarmos a dialogarmos. Pastor João Carlos já conseguiu, entrou. Eu vou mandar o convite para ele agora. Ele já está online. Isso. Só falta agora eu fazer o convite para ele aceitar. Adicionei já o pastor. Pronto. O pastor está online. A câmera do Sim. pastor só tá invertida, mas está na paisagem. Se puder colocar na vertical, eu acho que está certo. Agora estamos certos. Só deixa eu acertar. Agora ficou difícil para mim aqui. Mas vai dar certo. Espera lá. Vejamos. Espera aí. Essa é a minha primeira live assim pelo Face, então eu não sei muito bem como é que funciona. Deixa eu só ajeitar um pouquinho mais a câmera aqui. Aí, eu acho que agora Tá ficou bom. Ficou bom. Amém. Maravilha. Amém. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, todos que nos acompanham. Essa é uma live que nós estamos a fazer com o nosso pastor João Carlos Lemes, para nós abordarmos de um assunto que muito tem sido dúvida para muita gente, né? E por vezes nós jovens não temos tantas respostas para darmos às certas pessoas que nos fazem a pergunta. E Deus então nos concedeu esse privilégio de poder apresentar ao pastor para poder nos ajudar online, que veio falar também comigo a respeito dessas perguntas e as faltas de resposta. E logo eu pensei no nosso pastor João Carlos Lemes, porque muito aprendi com ele e creio que Deus o usará para responder certas perguntas que aqui estão, que faremos aqui. E nos desculpar pela primeira transmissão que não deu certo, mas agora, pastor, eu quero agradecer já por ter aceito o convite, né? Por estar aqui para nos ajudar e aproveitar esse momento de pandemia que a gente tem ficado em casa, em vez de estar parado, compartilhar conhecimento e ganhar conhecimento. É uma alegria para mim. Boa tarde a você, a paz do Senhor. Boa tarde a todos que nos acompanham. É sempre uma grande responsabilidade nós estarmos falando da palavra de Deus. E já adianto que tem algumas questões que vêm sendo debatidas há séculos e não tem resposta pronta. Verdade. Mas eu acredito que na interação aqui, muitas dúvidas serão esclarecidas e eu peço ao nosso Deus e ao Espírito Santo que nos ajude nesta tarde. Verdade, amém. Vamos fazer uma oração rapidamente, entregando esse exato momento para Deus, para que Ele seja o centro. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças, Jesus, por essa oportunidade. Pai, nós queremos que Tu agirás. Nós queremos, Senhor Jesus, que Tu falarás a corações de pessoas que estão acompanhando, Deus,
Pai, se colocaste esse tema sobre nossa responsabilidade, esse tempo sobre nossa responsabilidade, queremos que agirás. Então, opera ao longo desse tempo, ao longo dessa transmissão, e seja feita o teu querer, seja com o nosso pastor, dando direção, conhecimento e sabedoria, Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Pastor, Oi. sendo sincero, essas perguntas aqui, algumas delas têm mexido bastante comigo também. São perguntas que eu converso bastante com a minha esposa, né? Certo. E quando a gente viu essas perguntas, quando recebemos essas perguntas, começamos assim a falar como vamos responder certas perguntas, né? Sabendo que também nós estamos, eu particularmente estou pouco tempo nessa caminhada com Cristo, não tenho tantos anos e quanto mais experiência quanto o pastor. E aí logo pensei no pastor para nos dar uma ajuda. Então, vamos nós, né, com essas Sim. perguntas. Vamos fazer aleatoriamente e que Deus tenha misericórdia de nós. Pastor, a É, primeira eu, pergunta. eu separei aqui, Ah, João. sim, pastor. Eu fiz aqui algumas anotações, separei também alguns materiais didáticos aqui para poder nos ajudar, e Sim, evidentemente que a Bíblia Sagrada certo, não poderia faltar, né? certo. Aqui está. Então, peço a você e aqueles que nos acompanham que tenham paciência conosco, Verdade. porque fizemos a anotação justamente para nós ganharmos tempo na busca das referências, tá Certo. bom? Amém. A primeira pergunta é: devo guardar o sábado? Não, não deve guardar o sábado. O sábado, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, eu até separei aqui alguma coisa que Jesus fala a respeito. Ali em Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28, apareceu essa questão para Jesus, porque os discípulos foram vistos fazendo obras no sábado e isto foi questionado. Verdade. Jesus responde assim: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, é Senhor até do sábado. O que é o sábado? O sábado é o dia de descanso. Veja que lá em Gênesis, quando nós observamos a criação de todas as coisas, a Bíblia vai nos dizer que Deus concluiu toda a sua obra em 6 dias e ao sétimo descansou. É até um negócio paradoxal, né? Porque não dá para imaginar um Deus cansado. Verdade. Por que é que ele fez esta observação e deu este dia? Porque nós, homens, precisamos do descanso. Verdade. Né? O sábado ao pé da letra não deve ser interpretado desta forma, mas uma coisa é certa: nós precisamos de descanso. E o ciclo foi estabelecido por Deus. Trabalha-se 6 dias e o sétimo dia, independente de ser o sábado, mas é o sétimo dia de um ciclo, para recuperação das energias, da força, é para que nós possamos estar em família, congregar os Verdade. irmãos, porque nós precisamos disso. Então, sábado é o sétimo dia de um ciclo e não necessariamente o sétimo dia da semana. Amém. Amém. Excelente resposta. E espero que tenha acabado com a dúvida de algum irmão que estão acompanhando. Muito bem esclarecido. Amém. A segunda resposta, a segunda pergunta que eu farei ao pastor é: Deus sonda os nossos corações e esquadrinha os nossos pensamentos. Por que devo confessar os meus pecados a Deus? Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta realmente ela é muito interessante. Por que é que eu devo confessar? Provérbios capítulo 28, versículo 13, vai dizer assim, que há um benefício
quando nós confessamos a nossa condição. Deus conhece, na verdade, esta nossa condição, porque, como a própria Bíblia afirma, ele conhece absolutamente tudo a nosso respeito. Amém. Porém, o mundo espiritual não conhece. Lembremos que a onisciência é um atributo apenas presente em Deus e não nos outros espíritos. Então, existem outras criaturas no mundo espiritual que não são oniscientes. E enquanto a palavra não sair da nossa boca, estas outras entidades espirituais não saberão. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, na verdade, nós estamos tendo duas condições. Primeira, nós estamos dizendo para nós mesmos que incorremos em erro, que falhamos em alguma coisa, que falhamos em algum propósito, que de alguma forma desagradamos a Deus. Porque essa é uma dificuldade do mundo atual. A nossa humanidade tem uma dificuldade enorme para poder reconhecer os erros. O nosso habitual é transferir a culpa, colocar a culpa no outro. Às vezes a gente se desentende com um familiar, com um amigo, e fala, mas também, você viu o que ele fez para mim? Quer dizer, é muito difícil falar assim, olha, errei, me perdoa. É mais fácil a gente tentar fazer uma meia-culpa quando não transferi-la por completo para as outras pessoas. Então, o primeiro benefício é que eu desarmo de toda a minha arrogância, prepotência, de toda a minha convicção e simplesmente reconheço, errei e preciso de perdão. O segundo é para declarar para os outros espíritos que não são Deus que eu reconheço o meu pecado, mas que em Deus eu busco o perdão para a correção daquela falha, para a reparação daquele erro. Então, a Bíblia vai dizer que aquele que confessa o seu pecado faz um decreto para o mundo espiritual. E esse decreto, ele é compreendido. É interessante nós observarmos que os espíritos obedecem a princípios. E um dos princípios que eles obedecem é o princípio da legalidade. Então, quando eu recuso a reconhecer esta situação, eu dou para eles legalidade para continuarem me acusando. Quando eu reconheço o meu pecado e peço perdão, eu estou dizendo para eles, olha, vocês não têm mais legalidade para me acusar. A minha falha foi removida pelo sangue de Jesus e é por isso que eu confesso. Não é para Deus ficar sabendo, mas é para as demais pessoas e para o mundo espiritual ficar sabendo que eu me rendi à realidade de que só Deus pode me perdoar. Amém. Amém. Fico feliz por ter ouvido essa resposta, né? E como eu disse a princípio, é um momento de aprendizado, né? A explicação do Amém. pastor foi tão clara e é um assunto que realmente a gente às vezes não consegue ouvir em qualquer lugar, né? Não consegue ouvir por vezes nem nas igrejas, nem nos cultos, porque nós estamos habituados por vezes só ir à igreja e acompanhar aquela liturgia já que é rotineira. E por vezes não temos Perfeito. oportunidade de ter esse aprendizado, né? Muito bom, pastor. A questão do culto é fundamental que se cultue, é fundamental que se esteja na igreja acompanhando tudo o que está acontecendo, mas durante a liturgia do culto, você não tem como levantar a mão e eventualmente fazer uma pergunta. Verdade, né? Então, é assim, você vai lá, se comparássemos a um restaurante, né, que a gente vai para se alimentar, tem o prato pronto. Mas às vezes você quer montar o seu cardápio, você quer montar o seu prato. Daí a validade dessas lives, dos estudos bíblicos que a gente muito aprende, a gente gosta muito disso. E isso nos faz também agora pensar um pouquinho como tem sido e como tem feito falta as nossas escolas bíblicas, né? Porque são nesses É exatos momentos verdade. que a gente tem a oportunidade de expor esse tipo de dúvida, né? Sim, Que Deus então tenha misericórdia de nós e volta logo essa escola bíblica dominical e acaba esta pandemia. Eu vou é fazer outra verdade. pergunta para o pastor, que é uma pergunta que
pode ser meio polêmica, mas é interessante que a gente venha entender. O Sim. crente pode ir ao motel? Olha, a questão é interessante essa pergunta. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui mais um pouquinho para ver se eu fico melhor enquadrado aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Amém. Nosso pastor já vai entrar daqui a pouco de novo. Amém. Tá sendo bom essa transmissão, porque são perguntas que a gente encontra constantemente, né, em nossas vidas. Por vezes, nossos amigos, nossos familiares têm essas dúvidas e não tem ninguém que consiga os tirar. Então, que Deus nos dê sabedoria e continua usando o nosso pastor para responder essas questões que estamos fazendo aqui. Nosso pastor acabou de sair um pouquinho, mas já vai retornar. Já mandei a solicitação novamente por causa da sua câmera. Ele está só esperando para receber a solicitação. Amém. A paz do Senhor Rômulo, William, Petra, Arsênio, que está acompanhando essa transmissão. Esperar um pouquinho, nosso pastor convidá-lo de novo. Também estou tentando chamar ele aqui de novo. Pedir aqui só que aguardem um pouquinho. Se possível, alguém manda o link para ele, para que ele entre novamente. Amém. Enquanto isso, o pastor vai acessando. São perguntas boas e que a gente precisa tirar essas dúvidas. E também para que a gente não venha ser apanhado desprevenido quando alguém fazer essa pergunta para nós. Amém. Falta o pastor entrar novamente. Amém. O pastor está entrando. Já apareceu aqui. Ele solicitou. Deixa eu aprovar aqui. Voltamos novamente. Amém. Perdão. Amém. Tem problema não. Acontece. Essa é a minha primeira experiência assim com lives, então eu acabo fazendo essas bobagens, mas na próxima não vai ter mais esse erro, não. Verdade, amém. Pastor, não tem problema não. Respondendo a sua pergunta, a questão do motel. Nós precisamos entender que o simples fato de o crente ir no motel, desde que ele esteja numa relação legal diante da sociedade, diante de Deus, pelo simples fato de ir no motel, não tem problema nenhum. Mas tem dois desdobramentos aí que a gente vai ter que fazer uma consideração. O primeiro desdobramento é: o motel é um lugar característico pelo erro. Ele é caracterizado pelo erro. Dificilmente uma pessoa que é legalmente casada, está legalmente no relacionamento,
vai procurar um motel? Essa é a primeira questão. Então, eu acredito que nós temos alguns altares, né? O altar da família é a mesa. O altar do casal é a cama conjugal. Só que a cama do motel é uma cama de imundícias. É uma cama de relacionamentos inadequados, de relacionamentos muitas vezes pecaminosos e às vezes pior. É uma Verdade. cama de relacionamento que chega a ser uma coisa assim abominável diante de Deus. Deus, verdade. Como é que eu vou substituir, eu que sou legalmente casado, como é que eu posso substituir o meu altar por uma cama de motel? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Segunda pergunta, apesar do fato de ir ao motel não ser um pecado em si, o escândalo que possa decorrer disto, talvez seja. Então, Verdade. quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver lá em Mateus capítulo 18, versículo 7, a Bíblia dizendo assim: ai do mundo por causa dos escândalos. Vai continuar dizendo, porque é inevitável que venha os escândalos, mas tem uma advertência severa. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, repetindo, ir ao motel pura e simplesmente não seria pecado, mas trocar o meu altar conjugal por uma cama de motel não é interessante. E se esse fato de eu ir ao motel escandalizar alguém, aí o pecado está consubstanciado. Aí é pecado. Amém. Amém. Fico assim admirado com a resposta, né? Principalmente do jeito que o pastor respondeu, colocando mais duas questões que a gente deve levar em consideração. Esse tempo atrás, a minha esposa estava conversando com alguém a respeito desse assunto. E quando chegamos em casa, ela contou-me e conversamos a respeito do mesmo assunto. Chegamos à conclusão que não era pecado, não é? Mas que não convém que principalmente do cristão, né, participar desses lugares. Chegamos a tocar na questão também mesmo da cama, do lugar onde vai ser, onde o cristão vai estar, não sendo um lugar próprio e que desagrada a Deus. Mas realmente fico feliz pela forma de como o pastor colocou a situação, a resposta Amém. sobre essa questão. Amém. Amém. Eu creio que está sendo bom e proveitoso. Ainda fico mais Amém. porque sei que depois da transmissão ainda posso acompanhar de novo a live, porque o Facebook nos dá esse privilégio de armazenar o vídeo, Sim, né? é Amém. verdade. Tem outra aqui, outra questão. Vale tudo para atrair os jovens para a igreja? Não, não vale tudo. Hoje nós vivemos uma realidade onde se está muito preocupado com a quantidade de membros agregados a uma igreja, mas não está se preocupando com a qualidade do que está sendo entregue em termos espirituais. Verdade. A igreja não é um lugar de diversão. A igreja, ela é um lugar onde as pessoas vão à igreja em busca de satisfazer algumas necessidades. Verdade. Então, necessidades de diversão podem ser satisfeitas em outros lugares. A igreja é um lugar onde, principalmente, a pessoa vai lá para ter satisfeito uma necessidade da alma, uma necessidade do coração. Então, a igreja precisa entregar esta resposta. Então, não vale tudo. João, capítulo 14, versículo 16. E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é a mais importante presença na igreja. A igreja que não entrega Jesus, não entrega nada. Entrega só diversão. Devemos nos esforçar para apresentar Jesus às pessoas. E olha que interessante.
Por que eu faço isso? Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Olha o que está escrito na Bíblia. Vamos ler com bastante calma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Jesus não disse, ninguém vai ao Pai, como se o Pai fosse uma pessoa que estivesse distante dele. Aí ele teria dito, ninguém vai ao Pai. Mas Verdade. ele diz, ninguém vem ao Pai. Então o Pai está comigo. Então, se a igreja não apresenta Jesus para as pessoas, ela não é uma igreja. Ela é um lugar de diversão e perdeu a sua finalidade. Verdade. E nos últimos tempos a gente tem notado bastante esse tipo de situação, né, pastor? Sim, Igrejas que têm feito muitos eventos, muitos tipos de atividades com o propósito de atrair as pessoas, né? E a gente isso. entristece, né, com esse tipo de situação porque claramente conseguimos ver que Deus não tem sido foco daquela igreja. E Não. entristece ainda mais porque vemos talvez almas com falta de conhecimento que correm até esses lugares e que acabam se perdendo, né, pastor? Exatamente. A igreja, o foco principal da igreja é apresentar Jesus para a necessidade que as pessoas têm e que não conseguem satisfazer em mais nenhum lugar, em nenhuma outra pessoa, senão na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém. Amém. Outra questão. Como a igreja deve tratar os divorciados? Divorciado. Divorciado é um caso interessante da gente lidar com essa questão, né? Ah, os divorciados são pessoas que já estão naturalmente feridas, que estão naturalmente, como vou dizer, elas correm perigo, né? O inimigo das nossas almas percebe quando nós estamos fragilizados. A exemplo daqueles programas que a gente assiste na televisão, onde os predadores ficam escondidos nas savanas e percebe quando algum animal que seria a sua presa natural se desgarra do rebanho ou se mostra fragilizado, é bem neste momento que ele vai lá e ataca. O divorciado está por si só já está fragilizado. Qual é a nossa que deve ser a nossa atitude então em relação a eles no tocante ao tratamento? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 12 e 13, vai dizer assim: E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Eu aprendo com essa leitura que se eu não tratar com amor a todas as pessoas, eu me faço culpado diante de Deus. Então, às vezes, a gente olha para uma pessoa que está passando por uma situação de divórcio e a gente se coloca na condição de juiz. Verdade. Olha, aconteceu isso porque ele é culpado. Ou a gente tenta justificar. Aconteceu isso, mas também você viu o que a pessoa, o cônjuge, fez com ele ou fez com ela? Eu também não aceitaria. E a gente entra no papel de juiz, quando na verdade a Bíblia está dizendo assim: olha, vocês devem adotar uma postura para que o amor cresça. Não compete a nós julgar os motivos para inocentar ou para acusar uma pessoa que está em processo de divórcio. O nosso papel é amá-la incondicionalmente, para que ela possa se fortalecer e não ser vítima do inimigo. Amém. Amém. Já que estamos falando de divorciados, a próxima questão está associada ainda ao divórcio, que é a segunda, que é o seguinte: é correto uma igreja ter um pastor que está divorciado como dirigente da igreja? Olha, não é correto, né? A questão do pastor estar divorciado
não é interessante. A Bíblia vai nos dizer a respeito disto, e aí é um mandamento bíblico. A Bíblia vai nos dizer assim, olha, os diáconos, 1 Timóteo capítulo 3, verso 12, e os pastores, 1 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 7, ela vai trazer lá algumas exigências. Uma delas é: o pastor seja marido de uma mulher, que governe bem a sua casa e traga em sujeição os seus filhos. Porque se alguém não governa bem a sua casa, como governará a casa de Deus? A Bíblia me parece ser cristalina nessa questão, né? O pastor, então o pastor não pode divorciar? São perguntas diferentes. Diferente, com certeza. A gente não sabe como se dá a vida conjugal no interior de uma família pastoral. Eventualmente, é raro acontecer isso, mas eventualmente pode até acontecer. Mas em acontecendo, diante do mandamento bíblico, seria conveniente que o pastor entregasse a direção da igreja para um outro que preenche o requisito bíblico de ser marido de uma mulher, de governar a casa, de ter em sujeição os seus filhos. Amém. Muito bom, pastor. Muito bom. Pelo menos assim, para os nossos ouvintes, provavelmente não farão mais essas questões, essas perguntas futuramente. Amém. Outra questão. O batismo nas águas é indispensável à salvação? Não, não é indispensável. Em se tendo tempo para fazer o batismo, é interessante que se faça, porque o batismo é uma declaração pública, volta naquela questão, né, do mundo espiritual. O batismo é uma declaração pública e é uma declaração para o mundo espiritual que você agora se rende ao Evangelho, à pessoa de Jesus, e, portanto, você que não tinha um advogado para te defender nas acusações, agora você tem. Como no processo judicial, quando eu vou responder a um processo, eu logo procuro um advogado. E o advogado, para atuar em minha defesa, ele precisa de um contrato e de uma procuração. Isso. No mundo espiritual também é a mesma coisa. Para Jesus poder atuar em minha defesa, diante das acusações que o inferno levanta contra a minha vida, eu preciso aceitá-lo. E quando eu o aceito, ele sabe que eu o aceitei, mas eu preciso dar procuração, eu preciso tornar isso público, que ele pode me representar, que ele pode me defender. Por isso é que no batismo eu o confesso. Eu vou levantar minha mão dizendo que eu reconheço a minha condição de pecador e aceito, na pessoa de Jesus, a graça e a redenção de Deus. Amém. E se não der tempo de se batizar? A pergunta é se o batismo nas águas é indispensável. E se não der tempo? Veja só o que a Bíblia vai dizer para nós. Marcos, capítulo 16, verso 16. Nós vamos entender aqui que a confissão sincera da crença em Jesus é indispensável. O batismo não. Veja só. E disse-lhes Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. O ladrão da cruz. É a cruz, verdade. Nos últimos minutos, ele veio, Lucas 23, 43, nos últimos minutos ele veio a reconhecer a sua condição de pecador e a crer em Cristo para a salvação. Não deu tempo de ser batizado. Uma coisa é não dar tempo, a outra coisa é a pessoa ficar fugindo deste compromisso. Aquele que foge do batismo porque não tem certeza de que realmente quer assumir um compromisso com Cristo, ele está se expondo a perigo. Marcos 16, 16, a Bíblia vai dizer assim: quem crer e for batizado
será salvo, mas quem não crer será condenado. A Bíblia não está dizendo que aquele que não for batizado será condenado. Portanto, o batismo não é condição indispensável para a salvação. E sobre essa questão, eu até dou o exemplo de mim mesmo, como o pastor falou. Uma questão é eu creio e está fugindo. Eu lembro que quando eu comecei a congregar no Bom Viver, um tempo depois eu fui ao discipulado, participei do discipulado, porém, quando chegou o momento do batismo, eu não quis ainda. E levei vários anos, né? Levei vários anos, participei de várias escolas de discipulado, acho que mais de 3 turmas, e não aceitava o batismo, né? Até chegar um exato momento que eu mesmo pensei comigo, se eu já confesso a Cristo, já participo das coisas de Cristo, o que me faz não ser batizado? Porque Exatamente. a humanidade já sabe que eu creio em um Jesus. O que falta é eu confessar para o mundo que Cristo é o nosso celo, é o nosso centro, é o nosso guia, né? Então é uma Perfeito. bem interessante, é uma questão bem interessante mesmo. Amém. Pastora, agora vamos sobre uma questão também que tem sido polêmica. Cristão versus tatuagens e piercing. Rapaz, essa realmente é polêmica. Olha, não é uma coisa interessante de se fazer. Não é uma coisa interessante de se fazer porque pode ocorrer o arrependimento. E a gente sabe que uma tatuagem, ela vai demorar muito tempo para se desfazer. E às vezes nem consegue fazer uma remoção, inclusive com cirurgias plásticas. Porém, a Bíblia não proíbe isso. Existem pessoas que vão usar fora do contexto Levíticos capítulo 19, verso 28. Levítico 19, 28 vai falar das marcas que eram feitas no corpo em relação a sinal de luto ou a sinal de aliança com uma pessoa que faleceu. Então, essa pessoa faleceu e eu faço marcas no meu corpo como se fosse uma aliança eterna com o falecido. E isso contraria a palavra de Deus. Então, respondendo bem sinteticamente, Levítico 19, 28 não é na questão das tatuagens artísticas que se faz hoje em dia. E quanto ao piercing, também nunca vi nada na Bíblia que pudesse ser categórico e dizer assim, olha, isso não pode. Aconselha-se a não fazer. Até porque o crente, ele tem que ser diferenciado. O crente, ele precisa ser identificado na sua forma de vestir, na sua forma de falar, no seu comportamento social, e a aparência física, ela faz parte desta mensagem não verbal que nós passamos para as pessoas. Verdade. Mas, biblicamente, não há impedimento. O que a Bíblia impede é eu fazer marcas como um sinal de aliança. Aí está errado. Amém. Muito bom. E cristão e músicas seculares. Não pode, não. Não pode. Amém. Salmo 119, versículo 171. O salmista vai dizer assim: os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinastes os teus estatutos. Naturalmente, a gente canta aquilo que está em nosso coração. A gente canta aquilo que está em nossa mente. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer do meu descontentamento com as atuais músicas sertanejas. Por que eu digo isso? Eu sou nascido na roça, na fazenda. Eu me cresci numa fazenda de café e gado. Então era natural, desde pequeno, ouvir nos finais de tarde a minha mãe ligar um radinho de pilha para escutar músicas sertanejas. Mas era uma música que falava da natureza, falava da vida do campo, falava das belezas dos riachos, do amanhecer, do luar no início da noite. E aquilo tinha tudo a ver com a nossa história. E eu aprendi a gostar disso. Mas a música sertaneja hoje só fala de bebedeira, de traição,
O sertanejo hoje não conhece absolutamente nada de sertão. Então é uma coisa assim, se até a música sertaneja já não fala mais da realidade, mas sim de uma conduta pecaminosa, de uma conduta desregrada, eu fico imaginando as outras músicas que muitas vezes a gente nem sabe direito o que está sendo dito na letra. A Bíblia vai nos dizer que quando nós aprendemos os estatutos de Deus, o que deve sair da nossa boca é louvores a Deus. Salmo Verdade. 119, versículo 171. Então eu não posso, não tem como jorrar, sair louvor da minha boca se pelo meu ouvido está entrando música mundana, com uma mensagem conturbada, quando não contrária à palavra de Deus, exaltando bebedeira, exaltando o adultério, exaltando a traição, falando repetidamente de um casamento que não deu certo, de uma relação que se acabou. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Amém. Amém. A próxima questão é: na igreja que eu congrego, descobri que o meu pastor está no pecado. O que devo fazer? Se eu ficar calado, estou sendo conivente com o pecado dele? Aí essa questão ela é tormentosa. Aliás, ela toma um cuidado muito grande. Aliás, a Bíblia é maravilhosa. Para quem está nos assistindo ou para quem vai nos assistir num outro momento, a Bíblia ela é maravilhosa. Tem resposta para absolutamente tudo. Nesta questão, Paulo, quando ele está orientando o seu auxiliar, o seu obreiro, quando ele está orientando Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versos 19 a 21, Paulo dá um conselho. Ele diz assim, olha, não aceites denúncia contra o presbítero ou contra o bispo, que no caso é o pastor, Isso. senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Primeira coisa, vai denunciar o pecado do pastor, se certifique de que tenha pelo menos 2 testemunhas que vai assinar embaixo depois. E aí depois a coisa também pega para o lado do pastor. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, o meu pastor está em pecado. O que devo fazer? Primeiro, eu preciso ter certeza de que ele está em pecado. Segundo, eu preciso de ter 2 ou 3 testemunhas confiáveis. Arrumei as 2 testemunhas, eu vou no pastor que é imediatamente superior ao meu pastor e faço a denúncia com 2 testemunhas presentes. E o pastor que é superior ao meu pastor tomará, evidentemente, as devidas providências. Feito o processamento disciplinar, que não é porque é da igreja que pode ser feito de qualquer forma, o acusado tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Feito o procedimento disciplinar e comprovado que o pastor está em pecado, ele deve ser repreendido na presença da congregação. Quando é um membro, nós faremos isso de forma particularizada, mas quando é o obreiro, tem que ser de forma pública, porque é um mandamento bíblico. Amém. Amém. Excelente. A próxima questão é: gosto de tomar um vinho. Não sou viciado. É errado? É, e vou dizer por quê. Interessante É essa igual a aqui. questão, é igual a questão do motel, né? Isso. É, Romanos capítulo 14, verso 23, Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Eu falava um dia desses a respeito dessas questões de bebida num culto de ensino. E eu disse o seguinte: se eu
não tenho condições de publicamente dar graças por aquilo que eu estou fazendo, independente do que seja, é pecado. Verdade. Pode parecer estranho, eu dei esse exemplo no culto de ensino. Pode parecer estranho, mas se eu chegar numa lanchonete, pedir lá um lanche, e ao ser servido, eu pegar esse lanche, colocá-lo para cima e dizer assim: graças te dou, meu Deus, por este alimento que o Senhor coloca em minhas mãos. O tomo como prova do teu amor, do teu cuidado, e por ele te louvo e te exalto em nome de Jesus. É estranho para quem está na lanchonete, Verdade. mas eu posso fazer isso com tranquilidade. Não posso, eu não teria coragem de pegar um copo de vinho e de levantá-lo em público e dar graças a Deus por ele na presença dos outros. Seria um Verdade. escândalo. Seria um escândalo. Poxa vida, olha o crente. Na época eu não usei vinho, usei cerveja. Imagina você, eu levantar o copo de cerveja e falar: Senhor, eu te dou graças, mas está tão gelada, está tão... Não dá, não dá. Verdade. É incompatível. Se eu não consigo fazer por fé e dando graças, é pecado. É pecado. É Não pecado. entro nem na questão da discussão de ser vinho ou de ser suco de uva, de ser um vinho com teor alcoólico X ou Y. Não entro nem nessa questão. Posso fazer dando graças? Amém. Posso fazer dando graças? Ah, é difícil. Então é pecado, não é por fé. Amém. É tão interessante que a resposta do pastor foi tão interessante que não precisamos entrar nessa questão, pode ou não, né? É, Serve para dar graças a Deus, então é louvado. é Não serve, louvado. Não, então não serve é é pecado. pecado. Amém, pastor. Muito bom, muito bom. Ajudou-me tanto que nas próximas vezes, se eu me deparar com essa pergunta, eu simplesmente responderei dessa maneira, que faz com que nem prolongue a conversa. Exato. Amém. Porque senão você vai entrar em discussões Verdade. sobre que tipo de vinho era alcoólico ou não era, qual era o teor alcoólico. Se você não consegue fazer isso dando graças a Deus, é pecado. Verdade. A próxima questão. As promessas de Deus podem não ser cumpridas em nossas vidas? Pode, pode. É uma coisa estranha, mas pode. Deus não faz promessas que não sejam condicionais, né? A promessa condicional é para mim. Promessas incondicionais são impessoais. Promessa incondicional para as pessoas. Deus prometeu salvar a humanidade. Isso independe de mim. Ele vai salvar a humanidade. Quantos? Todos aqueles que crerem em Jesus e permanecerem firmes. Se ele faz uma promessa pessoal para mim, tem condições que eu preciso cumprir. E uma vez não cumprindo, a promessa não irá se realizar. Por Verdade. exemplo, vamos ver essas questões, tudo de acordo com a Bíblia. Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 6, verso 16, está uma oração interessante. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizestes ao teu servo Davi, meu pai, quando declaraste dizendo: nunca lhe faltará sucessor diante de mim que assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei como você andou. Perceba o contanto, o advérbio. Deus Verdade. vai preservar a promessa que ele fez a Davi, contanto que os filhos dele andem no caminho que ele andou. Mais ainda, a gente vê essa questão, Hebreus capítulo 6, versos 11 e 12. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdaram as promessas. Para Amém. eu herdar a promessa, eu preciso ser perseverante, eu preciso manter a fé e eu preciso esperar o tempo de Deus.
Espero Amém. que tenha respondido a sua pergunta. Se ficou Amém. alguma dúvida, Aqui ficou claro, pastor. Ficou com certeza amém. sarou a dúvida, tanto a minha como de muitos. Eu creio que Deus deu direção e entendimento para muitos. Uma outra questão Amém. que muito também tem sido debatido, principalmente questionado, é o que seria blasfêmia contra o Espírito Santo? Amém. Antes de responder essa, eu quero mandar um abraço para o Jairinho, para o irmão Elmo, o Hugo Noguchi, um Amém. jovem abençoado na presença de Deus, a irmã Neide Azevedo e tantos outros que estão acompanhando a gente aqui. Amém. O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Esta pergunta ela é de fundamental importância, porque a Bíblia diz que todas as ofensas se perdoará aos homens, menos esta. Esta Exatamente. não tem perdão nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Isso está lá em Mateus, capítulo 12, versos 31 e 32, onde o contexto dá a entender que este pecado imperdoável é nós atribuirmos obstinadamente a Satanás uma obra que nós sabemos que é do Espírito Santo. Porque eu tenho três possibilidades. Possibilidade número 1, eu vejo uma obra que é do Espírito Santo e simplesmente não creio. Não creio. Por algum motivo eu não creio. Possibilidade número 2, eu vejo uma obra que é do Espírito Santo, creio que é dele e louvo a Deus por isso. Amém. É o comportamento esperado. Possibilidade número 3, eu vejo uma obra que está sendo realizada pelo Espírito Santo, eu nego a virtude do Espírito na realização daquela obra e atribuo a obra a Satanás. Como fizeram com Jesus. Olha, o que ele faz, ele cura enfermos, ele expulsa demônios, mas ele expulsa por Beelzebul, príncipe dos demônios. Isso, apesar de ser uma blasfêmia, foi contra o Filho, foi contra Jesus. Ainda assim terá perdão, mas contra o Espírito Santo, não. Amém. Muito bom, pastor. Muito, muito bom. Viu, João? Sim. Eu estou sem relógio aqui, eu posso ir até meia-noite, tá? Estou controlando aqui, pastor. Já que Isso. houve Eu estou sem rumo aqui, você vai dirigindo aí. tá certo. Como a internet caiu um pouquinho, eu não sei até que tempo o pastor pode ter. Pode ir mais uns 30 minutos, são 17. Vamos compensar o tempo que nós perdemos. Até umas 17h30, até umas 17h45 dá para ir. Amém. Amém, pastor. Então vamos aproveitar mais um pouquinho. Tá certo. Como conciliar o ministério e o casamento? Esta situação é uma coisa que nós precisamos ter muito, muito cuidado, né? A verdade é que quem está no ministério está com a família. É preciso ficar muito atento à questão da vocação, né? A chamada da família. Porque um obreiro que não tem a sua família junto com ele na obra, ele não vai a lugar nenhum. A gente que acompanha já há um certo tempo a vida de pastores, e eu não conheço um que, pelo fato de ele ser pastor, ele não sacrifica a família. Muitos, às vezes, está mais presente na igreja, cuidando das coisas inerentes ao reino de Deus, do que junto com a sua família propriamente dita. Então, a esposa de pastor sofre muito. Os filhos de pastores sofrem muito. Inclusive na cobrança, né? As crianças na igreja fazem todas elas a mesma coisa, mas quando o filho do pastor faz, a cobrança é diferente. Ó, você viu? Olha o que o filho do pastor está fazendo. Mas ele é uma criança como qualquer outra. Né? O filho do pastor jovem, adolescente, está vendo? Nem nome tem. É filho do pastor. É filho do Então, pastor. a fiscalização é enorme. E isso traz sofrimento para a família. Se ela não tiver o chamado também para essa questão ministerial,
é quase impossível haver esta conciliação entre uma coisa e outra, né? Mas a prudência também deve ser levada em consideração. Mesmo que eu tenha uma família que é chamada para a obra de Deus, chamada para o ministério, eu preciso entender que a minha família também precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa de férias, precisa viajar, porque eu não posso abrir mão da minha família porque eu sou pastor, porque eu sou dirigente de uma igreja. Eu tenho que ter prudência. Pelo menos uma vez por ano eu preciso tirar férias para descansar e para atender a minha família em suas necessidades. Amém. Amém. Preciso ter chamado para fazer missões? Então, rapaz, essa é uma outra questão. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, Jesus vai dizer assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Para esse tipo de missão, que eu chamo de missões internas, não precisa ter chamado. Precisa ter condições de obedecer uma ordem. Porque Jesus não perguntou assim: olha, você gostaria de ir? Verdade. Ele não deu essa opção para nós. Ele disse: ide. É um imperativo. E ele conhece a minha capacidade, conhece a sua capacidade, conhece a capacidade de vocês aí que estão nos assistindo pelas redes sociais. Se ele tivesse dúvida por um segundo de que nós seríamos capazes, ele teria perguntado: vocês gostariam de ir? Mas não foi isso que ele fez. Ele disse: ide. Para isso, não precisa ter um chamado específico, basta obedecer à ordem. Amém. Porém, para missões transculturais, para eu querer ir para um outro país como missionário enviado, ou mesmo para um outro estado dentro do Brasil, precisa ter um chamado. Porque demanda preparação, demanda investimento, demanda estudar a cultura, os costumes, a legislação de um país que porventura eu esteja para ser enviado, e isto não é tarefa fácil. Se a pessoa não tiver realmente o coração nesse negócio, ela vai perecer e não vai dar conta. Então, respondendo sinteticamente, missões internas não, basta obediência. Missões internacionais, missões transculturais, precisa ter o chamado, porque senão não aguenta. Amém. Porque hoje em dia a gente tem visto muitas igrejas que têm levantado missionários de qualquer jeito. De qualquer jeito, de qualquer maneira, tem enviado pessoas de qualquer jeito e de qualquer maneira, que por vezes a gente não consegue ver o fruto, né? Porque se Deus vocaciona alguém, se esta pessoa tem chamado, com certeza o Espírito Santo direciona essa pessoa com o propósito de crescer o reino e alcançar almas. Eu creio desta maneira, pastor. Não sei se eu estou Sim, errado. exatamente isso. Amém. Amém. Agora, quero ver aqui uma questão que fala sobre... Vou achar aqui primeiro. Sim. Vou fazer outra. Como converter a minha família que não quer saber de Deus? Essa dúvida é uma dúvida que realmente muitas pessoas sofrem, né? Como converter a família? Não existe como, viu? Não existe como, né? A gente vai ver lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, 8, 7, está por ali, 16 no começo. Vai estar dizendo assim, sobre a vinda do Espírito Santo. Quando ele vier, ou seja, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence a pessoa da necessidade, primeiro convence daquele estado pecaminoso, lamentável que ela está, e que há necessidade de se converter a Jesus, entregando a sua vida a Ele, esse convencimento não ficou disponível para os homens. Linkando esta palavra com aquela anterior, aos homens ficou disponível a pregação, mas o convencimento não tem como. É como uma semente.
Você pode preparar a terra, você pode comprar a melhor semente, você pode escolher a melhor época do ano, você lança a semente na terra, a partir do momento que você a cobriu, você não tem mais nada o que fazer. Se ela vai germinar ou não, não está no teu alcance. Verdade. Assim é a família. Como eu faço para converter a minha família? Não tem como. A pergunta então é: qual é a minha responsabilidade para com a minha família? A sua responsabilidade para com a sua família é pregar o evangelho para ela de forma clara e compreensiva. Feito isto, a sua missão encerrou. Agora é com o Espírito Santo que vai convencê-la sobre tudo aquilo que você falou e de que há uma necessidade de conversão. Amém. Amém. Existe uma frase na Bíblia que diz assim: o justo viverá pela fé. O que isso implica na vida cristã? Como implica? Rapaz, isso aí é uma confusão enorme. Tem pessoas que estão dizendo, quando a gente entra numa dificuldade, e nessa ocasião que nós estamos vivendo, eu já ouvi isso várias vezes, e por educação a gente fica quieto, porque percebe que a pessoa não domina o conceito. A gente está numa escassez, a situação está difícil por causa deste isolamento social, e a pessoa fala, isso é cumprimento da Bíblia, né? Porque a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que o camarada que não tem arroz e feijão para pôr na panela, se ele tiver fé, ele não vai sentir fome. Ele vai sentir fome como todo mundo, ele vai sentir dor como todo mundo. O justo viverá pela fé. Hebreus, capítulo 10, versículo 38, salvo engano. Deixa eu ver aqui. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Vamos lá. Hebreus 10, 38. Isso A Bíblia mesmo. vai nos dizer justamente isso, ó. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está aqui dois conceitos, né? Um conceito de viver a vida proposta por Cristo, buscando uma recompensa futura de um mundo que eu não conheço, de um mundo que eu não vi, e no outro lado dessa equação é viver uma vida em um mundo que eu vejo, desfrutando tudo aquilo que eu consigo alcançar, que está disponível para mim aqui e agora. Entre viver essa vida mundana e viver essa vida esperançosa por algo que eu ainda não conheço, eu creio que existe, creio que eu vou alcançar, mas não vi cor, não senti o cheiro, não tem nada para eu palpar. Como é que eu decido pelo mundo de agora e um mundo futuro? Só tem um jeito, é pela fé. E é isso que a Bíblia está dizendo. O meu justo viverá pela fé, ou seja, o meu justo, ele não viverá pensando e querendo desfrutar a todo custo do aqui e agora. É interessante o que está aqui, mas a minha esperança é lá. A minha Amém. esperança é para cima. E só a fé fará eu alcançar aquilo que ainda não consigo ver. Isto é viver pela fé. Amém. Então, a gente pode concluir que essa frase ele está direcionada na próxima vinda de Cristo para buscar a sua igreja numa vida melhor, comparando a essa que a gente Sim, fica fixado somente aqui na Terra. sim. Isso sim, de forma principal, mas de forma subsidiária, eu consigo, né? Nós sabemos disso, nós temos experiências riquíssimas na nossa vida espiritual, de que tem dia que a gente está experimentando uma graça tão envolvente que a impressão que dá é que nós não estamos neste mundo, né? Parece que a gente está flutuando entre o céu e a terra em algum lugar ali, e a gente fala assim, ah, que coisa interessante, o que poder de Deus que se manifestou hoje. Eu queria que esse momento não acabasse. Então, Abaixo. esses vislumbres, né, essas pequenas, vamos dizer assim, de degustação espiritual daquilo que está nos aguardando, também já é uma forma de nós vivermos pela fé. A fé. Mas viver pela fé não é que se faltar o arroz eu não vou sentir fome, que não é isso, não.
Amém. Amém. Glória a Deus. A outra questão é, pastor, posso dar outro destino aos meus dízimos que não seja a igreja? Não, não pode. Porém, vamos entender uma coisa. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e tem uma explicação do porquê que eu devo fazer isso. Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Que se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, da qual vos advinha uma maior abastança. Então, tudo tem propósito. Por que é que eu devo entregar os dízimos na casa do tesouro? Para que haja mantimento. Mantimento mesmo, para a mantença da vida. Vestes, comidas e tal. Então, veja só. O dízimo, ele tinha a finalidade de alimentar os serventes do templo, os sacerdotes, os levitas, aqueles que tinham o ofício sacerdotal, e além disto, de ele servir aos órfãos e às viúvas. Bem por isso que quando se dá mandamento a respeito disto, eu não me lembro em qual carta do Novo Testamento que está, mas está dizendo assim, olha, a viúva que tem condições de casar, case-se novamente, para que ela seja sustentada pelo marido e não pela comunidade cristã. Amém. Porém, há órfãos e viúvas que não tinham como sobreviver, a não ser que fossem socorridos pelo templo. Não tinha INSS, não tinha o auxílio do governo, não tinha assistência social. Se essa pessoa não tivesse nenhum familiar que a socorresse e também não fosse socorrida pelo templo, ela pereceria, ia morrer de fome. Então, quando nós entregamos o nosso dízimo no templo, ele deve atender às necessidades do reino de Deus e, eventualmente, atender alguém que não tem como se socorrer de outras formas. Aí, a outra pergunta necessária a respeito disto é assim, tudo bem, já que o dízimo é para a obra de Deus, eu posso entregá-lo numa outra igreja que não seja onde eu congrego? De repente, eu tomei conhecimento que tem uma obra perecendo em algum lugar e eu tenho um dízimo que é considerável e esse mês eu não vou entregar na minha igreja, não. Eu vou entregar para uma outra obra, porque tudo é obra de Deus. Também não se deve fazer isso. Lembra-se do patriarca Abraão? Isso. Quando pagou o dízimo para Melquisedeque? Melquisedeque serviu para ele o quê? Pão e vinho. Onde é que eu entrego o dízimo? Aonde eu recebo o pão e o vinho da ceia. É lá que eu entrego os meus dízimos. Certo. É muito bom, pastor, muito bom. Ainda bem que o pastor trouxe a outra questão com relação ao dízimo, né? Já que não podemos destinar a outra pessoa, a outra ação ou a outra organização. Ainda bem que o pastor também mencionou sobre a questão se eu devo dar em outra igreja. Pelo menos ficou bem claro que eu devo. Isso mostra também que eu devo ser fiel ao local onde eu estou, né? E devo ser fiel para com a minha igreja e para com os meus líderes, o meu pastor, né? Exatamente. Então, é muito importante a gente aprender sobre essa questão, Porque porque nós estamos debaixo de autoridade espiritual. Né? Quem é que exerce a autoridade espiritual sobre minha vida? Quem é que serve para mim o pão e o vinho que simboliza o corpo de Cristo? Onde é que eu tomo a Santa Ceia? É ali que eu entrego o dízimo. Ah, mas eu tenho um carinho tão especial pelo pastor que está lá não sei aonde. Então faz uma oferta alçada para ele. Manda uma oferta de amor para ele, mas dízimo não. Dízimo é na sua igreja. amém. Muito bom, pastor. Está sendo muito proveitoso esse momento. Amém. Como saber qual o propósito de Deus para a minha vida? Como saber? Essa pergunta é uma pergunta que a gente tem encontrado com ela algumas vezes, né? Como saber qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Jesus, lá em João, capítulo 6, versículo 39, ele vai dizer assim, olha,
e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Amém. Esta é a verdade fundamental, né? A vontade fundamental de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus é salvar as nossas vidas. É que no último dia nós sejamos ou arrebatados ou ressuscitados por Cristo. Este é o propósito maior. Dentro do propósito maior, nós temos uma série de divisões de propósitos de Deus para a nossa vida e que só essa pergunta daria uma boa discussão. Por exemplo, qual é a vontade de Deus para a minha vida no tocante ao casamento? Primeira coisa, que eu case com alguém da mesma fé. Segundo, que eu, uma vez casado, me mantenha fiel e alimentando esse matrimônio até que a vontade de Deus nos separe, ou pelo arrebatamento ou pela morte de um dos dois. E ainda na família, qual é a vontade de Deus para a minha vida no tocante aos filhos? Percebe que essa pergunta ela tem uma ramificação que não tem fim? Né? Verdade. Então, Verdade. qualquer coisa que me tire do propósito número 1, que é ser salvo, qualquer coisa que me tirar deste propósito, certamente não vem de Deus. Amém. Amém. Muito bom, pastor, muito bom. Muito bom mesmo esta questão. Pelos princípios bíblicos, certa pessoa se casou e agora está divorciada. Está livre para se casar novamente? Não, não é bem assim que funciona. Livre é complicado. A Bíblia, ela traz essa questão, Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, depois essa questão volta lá no 19, a partir do verso 3 até o verso 9 ou verso 10, e também posso combinar isso com Marcos capítulo 10, versículos do 2 ao 12. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Vamos gastar um tempinho nessa questão, porque ela é muito importante. Amém. Vamos prestar atenção em alguns verbos que estão aqui, ó, em alguns adjetivos que estão aqui. Qualquer mulher, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar, perceba que repúdio é uma coisa, divórcio é outra. Se nós trazermos isso para a nossa realidade, até pouco tempo atrás aqui no Brasil, existia duas figuras jurídicas no tocante ao término do casamento. A primeira era o desquite. Um casal não estava se entendendo mais, eles desquitavam. Isso significava o seguinte: naquele momento, cessou a obrigação de convivência e de assistência mútua, mas não tinha cessado o casamento. Um ano depois, se permanecesse essa decisão de que não dava mais, aí o desquite era convertido em divórcio. E o divórcio acabava com o casamento, e aí sim as pessoas estariam livres para seguir o seu rumo. Era bem assim. Mas isso, lá no judaísmo, já era uma realidade. O repúdio seria o nosso desquite. Um homem, ao não estar mais satisfeito com a sua mulher, e aí tem duas escolas teológicas, rabínicas, que vai divergir em alguns aspectos, mas ele repudiava a sua mulher. Portanto, ele não dava mais assistência para ela, não dava alimento, não dava vestes, não cuidava mais, porque ela estava repudiada. Porém, a mulher, na cultura judaica, não tinha como arrumar emprego. Não tinha outra alternativa para ela, senão ela se prostituir para continuar vivendo. É por isso que a Bíblia está dizendo, aquele que repudia e não dá carta de divórcio, faz com que ela cometa adultério.
Porém, se ele desse carta de divórcio, o casamento tinha acabado e ela estava livre para casar de novo. Só que isso era complicado. Moisés, tratando dessa questão, eles vieram com essa questão para Jesus num momento crucial da história. Herodes tinha acabado de se separar. Herodes já tinha mandado matar 3 das suas esposas e tinha separado da 4ª. Então, a vida conjugal de Herodes estava uma bagunça naquele momento. Então perguntaram para Jesus, falaram assim, vamos colocar ele contra Herodes, que Herodes já matou 3 esposas, Herodes matou 3 esposas, 10 filhos, e já tinha separado da 4ª. Vamos colocar ele contra Herodes, que Herodes mata ele e acabou o nosso problema. Esse era o objetivo. E Jesus falou assim, olha, o que ordenou Moisés? E eles perceberam, falaram, Moisés não ordenou, porque se é mandamento eu tenho que cumprir. Moisés permitiu que nós dessemos carta de divórcio. Qual é o objetivo da carta de divórcio? Primeiro é libertar a mulher do casamento, mas tem outro. O segundo objetivo é tornar o divórcio uma coisa muito difícil. Porque hoje, aqui no Brasil, por exemplo, você quer se divorciar, você vai no cartório, você e a sua esposa vai no cartório, em comum acordo, faz uma escritura pública de divórcio, está tudo certo. Está muito fácil hoje e isso é o que o sistema mundano quer. Mas há bem pouco tempo atrás, a gente tinha que contratar um advogado, se fosse de comum acordo, um advogado só, se fosse litigioso, tinha que ser 2 advogados. Imagina no tempo que Jesus está ensinando isso, você contratar um escriba para fazer uma carta de divórcio para você largar da mulher. Isso era uma dificuldade tremenda. Verdade. Então Jesus instituiu, né? Ele falou assim, Moisés instituiu um negócio que vocês, primeiro que não é um mandamento, é uma permissão. Mas não é tão fácil assim não, viu? Não é por qualquer coisinha que vai separar, não. Tem regras para isso. Jesus quis desestimular o divórcio, apesar de reconhecer que divórcio, querendo ou não, existe por causa da dureza do coração do homem, Jesus quis dificultar essa situação para que as mulheres não ficassem desassistidas e para que as famílias não caíssem no erro do mundo, que é ficar separando e casando, e separando e casando. Para você ter uma ideia, os muçulmanos, sabe como é que eles divorciam? Não, pastor. Os muçulmanos, eles declaram em alta voz, na presença de testemunhas 3 vezes, eu estou me divorciando de você, e o casamento já acabou. Verbalmente, é assim que ocorre um divórcio muçulmano. E as mulheres? As mulheres não têm condições. Veja como que as mulheres são tratadas diante nessa questão muçulmana. A mulher não tem garantia nenhuma. Então, agora respondendo a pergunta depois de contar essa história. Se estiverem legalmente divorciados e Jesus deu uma única causa que autoriza o divórcio, que é a infidelidade conjugal, ocorreu a infidelidade conjugal, dela ocorreu o divórcio, a pessoa divorciada pode sim casar novamente. Caso Amém. contrário, é melhor ficar sozinho. Amém. Muito bom, pastor. Confesso que nunca tinha ouvido uma resposta semelhante a essa. Muito bom. Para nós terminarmos já, farei 2 questões, né? Porque o nosso tempo já esgotou-se, já são 17h33, né? Então, vamos para uma questão. São 2 questões. A primeira questão é, a Bíblia condena a masturbação? E a segunda questão é, sexo oral e anal, certo ou errado? Eita! Essa dúvida é complicada. Vamos lá. Primeira, masturbação, né? A masturbação, quando nós vamos para a raiz da palavra, é a manipulação manual das genitálias. E ela, por si só, não é pecado. Te explico. É pecado tomar banho? Não. Quando a gente toma banho, a gente manipula todas as partes do corpo, e claro, a região genital, e nem por isso é pecado. Então, a manipulação, né, a masturbação por si só não é. O problema
é o que ocorre aqui, neste momento. Porque ninguém vai se masturbar pensando num pé de alface, por exemplo. Né? Ninguém vai se masturbar pensando, sei lá, numa ferramenta de trabalho. Né? É uma outra pessoa que não é o cônjuge que vem para a cabeça. E é nesse momento que está o pecado. Veja só, Mateus capítulo 5, verso 28, Jesus vai falar a respeito da cobiça. Olha, foi dito que vocês não devem cobiçar a mulher do próximo, mas eu te digo que aquele que olha para ela com intenção impura, olhar, hein? Olhar, não tem nada a ver com genitália, é olho e mente. Com intenção impura, já no seu coração cometeu adultério com ela. Verdade. Então o problema não é a manipulação, o problema é o que ocorre na mente, portanto, no nosso espírito, no momento da masturbação. Isso constitui, sim, pecado contra Deus e deve ser evitado. Mateus capítulo 5, verso 28. Amém. A outra questão que você falou era o... o sexo anal e o sexo oral. Né? Era essa a questão, né? Vamos ver o seguinte. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele tem um mandamento muito certo. Ele diz assim, olha, não erreis. Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Atenção, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, nós temos isso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. Os sodomitas é aqueles que praticam os mesmos costumes dos habitantes de Sodoma e Gomorra também, porque eram duas cidades-estado, mas eram duas cidades irmãs. Então, a prática do sexo também não é como muita gente defende. A prática do sexo é só e tão somente para a procriação. Claro que não. Deus deixou o sexo para o prazer também. Bem por isso, a nossa anatomia gera o prazer durante o ato sexual. Então, se fosse só para a reprodução, não precisaria Deus ter caprichado tanto. Ele caprichou e caprichou muito. Verdade. Né? Verdade. Porém, existem vias que foram projetadas por Deus para que haja um encontro sexual entre um homem e uma mulher. Nunca entre duas mulheres, porque quando eu tenho a relação homossexual, ela por si só já caracteriza a sodomia. Não pode ser duas mulheres, não podem ser dois homens. Mas sendo um homem e uma mulher legalmente relacionados, a intimidade deles tem vias para serem feitas. A própria anatomia humana vai dizer isto. Então, respondendo, na minha concepção, o sexo anal ele é pecaminoso por causa da sodomia e o sexo oral é pecaminoso por não ser uma via projetada por Deus para esse tipo de encontro entre o homem e uma mulher. Amém. Amém. Amém, pastor. Muito bom, muito bom. São questões que a gente se depara quase todo dia, né? As pessoas fazem muito esse tipo de pergunta e por vezes a gente não sabe nem como responder, né? Fica de mão atadas. Mas foi muito bom o esclarecimento do pastor. Eu creio que muitos hoje foram sarados as suas dúvidas, né? O nosso tempo está esgotado. E eu quero já aqui agradecer novamente ao pastor, né? Amém. Outra hora a gente já conversou com uma segunda possibilidade, né? De fazer uma segunda live. Então, para quem está assistindo, fique atento, né? Nós comunicaremos. E eu passo a palavra para o pastor, nesse exato momento, né? Para falar o que Deus quiser, o que bem entender, pastor. Eu quero primeiro te agradecer, né, por esta oportunidade, agradecer pelo convite. Eu quero parabenizá-lo, porque nesta temporada do hashtag Fique em Casa, eu tenho visto lives de tudo quanto é jeito.
mas, na verdade, poucas as que estão preocupadas com o crescimento, com a edificação espiritual das pessoas. E esta iniciativa sua, ela é fundamental. Quero agradecer a nossa audiência, né? Porque pessoas que chegaram aqui e se detiveram aqui no nosso bate-papo, eu espero em Deus que tenham aprendido alguma coisa, né? E sempre que tiver uma oportunidade para nós falarmos a respeito da palavra de Deus, não podemos ter medo. Temos que denunciar o pecado e promover o crescimento do reino de Deus. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado à nossa audiência. Obrigado, pastor. E eu espero que seja tão rápido a próxima live, porque ficaram algumas questões e tem mais perguntas interessantes. E eu creio que Deus nos abençoará estar aqui uma próxima vez para ajudar os nossos irmãos. E assim, juntamente, eu aprender com o pastor. Amém? Amém. Fico à sua Amém, disposição. Amém. Quero agradecer os nossos convidados que estavam acompanhando. Eu creio que Deus hoje agiu no coração de muitas pessoas, e que o Espírito Santo certamente hoje influenciou muita gente e vai mudar o coração de muita gente. Então, contudo, que Deus tenha misericórdia de nós e que a graça continue. Pastor, para terminar, gostaria que o pastor nos abençoasse com a oração final. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estar na tua presença, ainda, Senhor, que longe um do outro e dos nossos irmãos que nos acompanham, mas estamos unidos pela graça de Cristo, unidos em amor, unidos em espírito. Guarda-nos, ó Deus, de nós errarmos o caminho. Nos livra, Senhor, das tentações, nos livra, Senhor, do pecado. Esclareça, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Nos ajude a irmos aprendendo mais e mais de Ti. Espírito Santo, sê conosco, seja o nosso divino companheiro em todos os momentos e nos livra das astutas ciladas do diabo. É o que nós te pedimos e orando agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor, e que Deus te abençoe por essa ajuda. Amém. Felicidades, Amém. Ótima semana para você e para a família. Obrigado, pastor. Desejo o mesmo. Amém. Amém. Abraço. Outro. Amém.